E aí, pessoal? Aqui é o Yuji do canal Saiu Falando. Hoje eu vou abordar um tema aqui um pouco delicado, tá, gente? Mas assim, eu tenho certeza que muita gente, né, muitas pessoas sofrem, né, com essa questão. Que é o quê? Ó, 5 anos de curso e eu não sei falar, tá? Eu coloquei aqui 5 anos, tá? Porque foi eu acho que o maior período que eu já ouvi. Mas assim, isso ocorre com diversos períodos. Então, assim, tem gente que ficou 2 anos estudando em um curso e até hoje não sabe falar, não fala que não aprendeu nada, né? Ficou 3 anos, 4 anos e por aí vai, tá? Então, assim, por que que essas pessoas ficam tanto tempo em um curso estudando e saem de lá praticamente sem saber falar, né? Sem saber se desenvolver? E por que que isso acontece? Será que é porque o curso é ruim? Ou será que é porque a pessoa não está preparada, a pessoa não consegue aprender aquele idioma? Qual que é o impedimento, né? Então, assim, ó, pela minha experiência, por tudo que eu já vi, né, nesse meu tempo aí, que eu fiquei ensinando, que eu trabalho, né, que eu tenho contato com estrangeiros e tudo mais, eu notei o seguinte, assim, eu acredito que não seja nenhum dos dois, né? Então, assim, não é problema do curso, não é seu problema em você, né? A questão são, assim, diversos fatores que têm que trabalhar juntos, né? E que isso não ocorre, né? E por que isso não ocorre? E isso que eu vou estar abordando hoje com você, tá bom? Então, ó, eu quero que vocês pensem um pouco, né? Durante esse período que você estudou aí, que você fez fora estudar no curso, né? Então, assim, eu ia no curso lá 2 vezes, 3 vezes na semana, estudava lá 1 hora, você saía, e aí? O que você fazia? Você pegava o caderno, você pegava a apostila para estudar, você revisava o conteúdo no dia, o que você fazia, né? Não vale só você falar assim, ah, eu pegava, chegava em casa, fazia o dever de casa, tá? Porque, tipo assim, o dever de casa você faz em 1 hora. Então, assim, você vai pro curso num dia, estuda 1 hora, né? Aí faz o dever de casa. Aí depois vai outro dia, 1 hora. E só faz o dever de casa? Como que funciona essa questão, né? Lembrem que, assim, estudar um idioma é uma longa caminhada e, assim, de prática diária, né? Então, assim, não adianta a gente fazer uma coisinha só ali, né? E achar que vai aprender. Você tem que se superar a cada dia. Você tem que buscar novos conhecimentos, né? Você tem que buscar novas coisas, novos conteúdos, porque senão você vai ficar extremamente dentro de uma bolha, né? Você vai estar extremamente ali restrita, né, de conteúdo. E isso não é bom. E por isso que eu vou fazer aqui, ó, 3 perguntas, né? Que eu acho que vão abrir bastante a mente de vocês para que vocês possam retomar o estudo, tá? Ou, para quem não parou, possa estar melhorando, né, o estudo diário. Vamos lá, então. Primeira pergunta, gente. Essa daqui é uma questão, assim, até pode parecer muito doida, que é o quê? O que eu sei, né? O que eu sei, né? Isso daqui é uma questão que muita gente não sabe o que ela sabe, né? Então, assim, eu estou ali há 1 ano estudando. Você já parou para pensar o que você aprendeu durante esse 1 ano? Lembre-se que para você evoluir, você tem que saber qual é o seu estado atual, né? Porque às vezes você está evoluindo e você não sabe, porque você não sabia seu estado atual, né? Seu estado anterior. Então, assim, primeiro você tem que se pôr e você ter um conhecimento, um autoconhecimento sobre o seu skill, né? Sobre o seu aprendizado ali daquele idioma. Então, assim, hoje, o que você sabe dessa língua que você está estudando? Até que ponto? Ah, Yuji, eu sei ler bastante, eu sei escrever. Minha fala não sai. Ótimo, por quê? Você sabe aonde está seu ponto fraco, é só você praticar. Então, assim, se você sabe ler e você sabe escrever, não é que você não aprendeu a falar. Você sabe, você só tem que praticar. Mesma coisa, Yudi, eu sei me desenrolar legal falando, mas eu não consigo ler e escrever. Perfeito, tá? Você só precisa praticar mais então a leitura.
né? Porque assim, quando você pratica a leitura, o escrever vem também junto, tá? A escrita. Então, assim, primeiro, o que você sabe? Se pergunte isso. Depois de tanto tempo estudando, até onde você chegou? Qual é a sua situação atual? Tá bom? Então, ó, essa é a primeira pergunta que você tem que se fazer. Segunda pergunta. Vamos lá. O que eu quero saber? Como assim, Yuri? É óbvio que eu quero ser fluente, tá? Eu quero ser fluente, eu quero falar esse idioma, eu quero conversar com todo mundo nesse idioma. Joia, gente, você, ó, beleza, tá? Só que tem que se lembrar do seguinte, o que é ser fluente, né? Ser fluente para mim é uma coisa, para você é outra. Você quer falar nesse idioma da mesma maneira que você fala o português? Para que isso ocorra, infelizmente, você vai ter que trabalhar muito, você vai ter que estudar muito, tá? Ainda mais vivendo num país que não fala esse idioma, tá? Então você tem que ter isso na consciência. Não adianta você estudar meia hora, né? 30 minutos ali diariamente, que você não vai chegar nessa fluência da sua língua materna só estudando meia hora por dia, tá? É muito difícil isso. Para você chegar nesse seu ponto, nesse seu estado atual, falando português, o quanto você pratica, o quanto você estuda, já levou isso em consideração? Então, assim, a gente tem que entender essa parte, até onde, né? Até o que eu quero aprender, né? O que eu quero saber. Ah, eu quero saber o suficiente para me desenrolar no serviço, saber escrever um e-mail, atender um telefonema. Ótimo. Então, ó, começa a praticar essa parte. Começa a praticar locais específicos, vamos dizer assim, né? Então, assim, se você é médico, estuda ali sobre os vocabulários, sobre o conteúdo ligado à medicina, que é uma parte que você vai precisar. Isso é só um pequeno grupo de vocabulários e tudo mais, porque existe vários. Você é engenheiro? A mesma coisa. Você é do setor administrativo? A mesma coisa. E daí você vai evoluindo, tá? Um ótimo modo, né, de praticar isso é o quê? Assista séries, livros sobre esse tema, tá? Então, assim, você é um advogado e quer aprender vocabulários sobre esse ramo de lei, né, de tudo mais, assista séries, filmes, leia livros sobre esse tema, porque ali vai surgir muita coisa, né? E imagina, né? Eu sou engenheiro. Eu quero. Será que eu sei falar todo o vocabulário? Em português, tá, gente? Será que eu sei falar todo o vocabulário que um médico utiliza, né? Que um advogado utiliza? Eu sei o significado dessas palavras específicas? Não, eu não sei, né? E isso quer dizer que eu não sou fluente na minha língua materna? Não é isso, gente. Ninguém sabe 100%, tá? Então isso daí é um ponto que a gente tem que deixar bem claro na nossa mente, senão você sempre vai ter uma enorme barreira, que é o quê? Eu nunca vou aprender, eu nunca vou aprender, eu nunca. Não, você vai aprender, você só precisa ter calma e especificar o que você quer saber, tá? Quando eu boto essa pergunta, o que eu quero saber, não é só assim o seu ponto final. Não, isso daí é assim, o que eu quero saber agora, né? Durante esse período. Ah, eu quero aprender coisas relacionadas à reunião. Estudei ali, aprendi bastante coisa. Beleza, o que eu quero saber agora? Isso é uma pergunta que você tem que se fazer diversas vezes para você ir chegando em diversas linhas de chegada, né? E com isso você vai gerando, né, um grande domínio de palavras e etc, tá? Então, ó, sempre sete um goal, né? Então você sempre tem que colocar ali, ó, o que eu quero saber, tá? Então, ó, esse é um ponto muito importante, tá? Então, gente, ó, uma vez que você sabe onde você tá, né? Você sabe a sua linha, o seu ponto de partida e você sabe o seu ponto de chegada, o que que você tem que saber agora? Como chegar, né? Esse meio termo aqui, né? Esse caminho. Então, assim, ó, eu sei o meu nível atual nesse idioma e eu sei o que eu quero aprender. Como que eu vou aprender isso? Eu já citei algumas coisas, que é assistir séries, livros e ler livros e etc, ouvir músicas. Isso é um caminho. Mas será que só fazendo isso vai adiantar, né?
só isso vai adiantar? Você só vai sentar no sofá, vai assistir lá a série, o filme, que seja, e só isso vai adiantar para você aprender o vocabulário? Eu acho que não, né? Então, assim, você tem que pegar, você assistir, né? Então, assim, depois que eu assistir, o que que eu vou fazer? Eu vou lembrar das palavras que falou no seriado ali, no episódio, para eu pesquisar depois? Não vou. Então, assim, eu vou pegar um caderno e vou assistir e vou anotando. Ah, Yudi, como que eu vou assistir? Eu só vou assistir sem legenda, com legenda? Não sei, vai depender de você, né? Você pode assistir com legenda em inglês, se você está estudando inglês. Então, ó, a dublagem, a voz, né, vai ser em inglês e a legenda em inglês. E aí você vai pegando o conteúdo e anotando as palavras que você está aprendendo, a estrutura que eles usam. E por aí vai. O melhor modo de se aprender essas coisas mais específicas é com o pessoal nativo, né? Então, assim, como eles usam isso? Então, assim, tem vários seriados aí relacionados a advogados. Tipo, são vocabulários muito específicos. E como que você vai aprender isso? Assistindo e vendo como que eles usam isso, né? Então, assim, aí você vai pegar, vai anotando, depois você pesquisa, depois você faz o cross-check, né, com o vocabulário que a gente tem aqui no Brasil, com o que você aprendeu ali, você faz esse daí e você vai aprendendo assim de pouco em pouco, né? Então assim, ó, é importantíssimo a gente saber o nosso ponto de partida, o nosso ponto de chegada e como a gente vai atravessar esse caminho, tá? Então assim, ó, 5 anos de curso e eu não sei falar. Por que que isso acontece? Porque muita gente não sabe aonde estava no ponto de partida e não sabe aonde eles querem chegar. Então, o que que adianta você, se você não tem uma linha de chegada, você vai estar perdido, você vai estar seguindo a maré, né? Então, assim, você não vai conseguir medir o quanto você aprendeu, você não vai conseguir entender o que você tem que melhorar, você não vai entender como você tem que melhorar e tudo mais. Aí é muito fácil você chegar e apontar o dedo e falar: ah, o curso é ruim, o professor não sabe ensinar, o material é ruim. Porque a gente tem essa tendência de botar a culpa, né? Culpar os outros. Tem gente também que fala: eu vou desistir porque isso não é para mim, tá? Então, assim, você meio que faz uma autossabotagem a si mesmo, né? Tipo, você se sabota. E não vai aprender. E isso, se você fizer isso com o idioma, pode ter certeza que você está fazendo isso com outras coisas na sua vida, tá? Então, assim, ó, eu coloquei aqui 3 pontos que eu acho muito importantes, tá? Então, assim, ó, para tudo que a gente vai aprender, a gente precisa ter uma noção, a gente precisa ter a consciência do estágio atual, da onde a gente quer chegar e como a gente vai chegar lá, tá bom? Isso é muito, muito importante, tá? Uma outra dica que eu deixo aqui é assim: primeiro, você tem que desaprender antes de aprender, tá? Então, assim, muita gente vai aprender alguma coisa nova e ela já meio que coloca na cabeça uma, uma ideia que assimila essa coisa nova com uma coisa que você já sabe. Então, assim, para vocês entenderem, eu quero aprender, sei lá, russo. Eu já vou colocar na minha cabeça que russo é igual a inglês. E aí eu vou tentar estudar os dois juntos, assim, meio que assimilando uma coisa na outra. Gente, isso é muito complicado, porque cada idioma tem uma característica diferente. Podem até ser um pouco parecidos, mas eles têm características diferentes. No momento que você colocar na sua cabeça que você vai usar aquilo como base, aquele idioma que você já conhece como base, isso vai dificultar para você futuramente, tá? Então, assim, ó, primeiro desaprende o que você sabe e depois você aprende uma coisa nova, tá? Então esquece essa coisa de você assimilar uma coisa com a outra, tá? Porque isso vai te atrapalhar mais do que ajudar. Quando você aprender, a gente tem que aceitar. Eu já citei isso em alguns outros vídeos, né? Que assim, muita coisa a gente tem que aceitar, né? Não adianta você querer saber, por que que é assim? Tipo, por que é? É a mesma coisa que a gente perguntar, sei lá, por que que você fala beleza para você confirmar alguma coisa. No Rio, aqui a gente fala beleza para muita coisa. Beleza, valeu, né?
Só que, tipo, beleza é coisa, assim, bela, né? Bonita, né? Mas, assim, muita gente usa assim, e aí, beleza? Pra você querer saber se a pessoa tá bem. Beleza, confirmando, beleza, pra um monte de coisa. Por que que você faz isso? Você sabe explicar? Então, é isso que acontece. Por isso que eu falo, aceita, né? Aceita que tem essas diferenças, tem essas peculiaridades, né? E bola pra frente, tá? Então, gente, ó, não se esqueça onde você tá, aonde você quer chegar e como você vai chegar lá, beleza? Até a próxima. E não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu!